A graça e a paz seja com todos, meus irmãos. Gostaria de trazer mais uma reflexão da palavra de Deus baseada no livro de Jonas, no capítulo 1, que tem como epígrafe a vocação de Jonas. Está escrito assim: Viu a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, subiu até a minha presença. Aí vem a fuga de Jonas e o seu castigo. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem, descendo dentro dele para ir com ele para Tarse, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e formou-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e cada um clamava ao seu Deus, e lançava no mar as cargas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu o lugar do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E os mestres do navio chegou-se a ele e disse: Que tem, dormente? Levanta-te e clama a teu Deus, talvez assim ele lembre de nós para que não perecemos. E dizia cada um a seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que sabemos que por causa sobreveu este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por causa de quem nos vês sobre este mal, que ocupação é a tua, de onde vem, qual é a tua terra, de que povo tu és? E ele disse: Eu sou hebreu, temo o Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que fugia diante da face do Senhor, porque os tinha declarado. E disse-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Para que o mar se acalme, porque o mar se embravecendo cada vez mais contra ele. E ele disse: Levantai-me e lançai no mar, o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçando para encontrar a terra, e esforçando remava para fazer soltar o navio à terra, mas não podia, por quanto o mar se embravecendo cada vez mais contra ele. Então clamaram o Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não põe em nós sangue inocente. Nós te rogamos, não por nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Levantaram o chão e lançaram no mar, e o mar cessou a sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício e fizeram voto. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que eu tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Já vi muitas pessoas pregar sobre Jonas, diz Jonas que Jonas foi um covarde, que Jonas é um medroso. Não, Jonas não. Jonas não é como muitos que, quando erra, esconde que errou, quer cobrir o erro, quer cobrir o pecado. Jonas não. Quem era Jonas? Para nós entender a história de Jonas, ele era filho de Amitai, natural de Gad e Efé, que se distanciava uns 4 quilômetros do norte de Nazaré, na Galiléia. E os pais estavam enganados quando alegaram que e os profetas estavam enganados quando nenhum profeta jamais surgiria da Galiléia. Isso está baseado em João 7,52. E Nínive era a capital da Síria. Nínive era uma das mais antigas cidades do mundo. Foi fundada por Nirode. Ele era descendente de Cã. Ele foi caçador e fundador da cidade e de reino. Isso está registrado em Gênesis capítulo 10, versículo 8 ao 12. Nínive também era a capital da Assíria, nação perversa, cruel e imoral. Quarto, a Síria era um país localizado na Mesopotâmia. Suas capitais foram Assur, Calar, Nínive. Sua população era semita, significa descendente de Sem. Itáci era um porto muito antigo da Espanha, ficava a 4.000 quilômetros de Israel. E Jope era um antigo porto marítimo cercado de muralhas, localizado a 56 quilômetros a noroeste de Jerusalém. E Mesopotâmia significa lugar entre rio. Rio Eufrates, viu? E Rio Tigre. E muitos falam que Jonas era medroso. Jonas não. Quando Deus manda Jonas ir pregar a palavra, Jonas se desvia da vontade de Deus. E muitas vezes nós queremos desviar, fazer do nosso jeito, fazer da nossa vontade. Mas não é do nosso jeito, não é do meu querer nem do seu, não é da sua vontade.
é do jeito do Senhor. E a Bíblia diz: o que ele determinou já está determinado. E acabou, é ponto final. Então Jonas, em vez de ele fazer o mandado de Deus, aí diz a palavra de Deus, Jonas, porém, se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. O salmista Davi, ele diz no Salmo 139, para onde irei eu? Para onde fugirei eu da tua presença? Para onde nós vamos fugir? Que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos, contemplando o mal e o bom. Não tem como fugir da presença de Deus nem dos olhos dele. Não tem como fugir. Jonas paga, pois, sua passagem, entra dentro do navio e agora vai para o porão dormir um profundo sono. Mas Deus, ele está no controle de tudo. Ele formou o mar. E a Bíblia diz que Deus formou-se no mar um grande vento. E o navio estava para quebrar-se. E Jonas estava ali dormindo dentro daquele navio. E o navio estava para quebrar-se. Então os marinheiros, pensando que o mal estava na carga que ele levava, a sua riqueza, seus ouros talvez, e começaram a pegar para aliviar o seu peso e lançar no mar. Mas o problema não estava, não era nos pertence. O problema estava em Jonas. Aí muitos diziam, mas por que Jonas não foi? É fácil amar quem ama, é fácil amar quem é amigo, mas amar quem é inimigo? E o povo assírio era rude, cruel, mau, perverso, imoral. O povo assírio foi que tinha matado a família de Jonas. E você? Fazia melhor do que ele? Você fugia ou você iria pregar, falar uma palavra de amor para uma pessoa que matou tua família, para uma pessoa que te humilhou? Então por isso que você não deve condenar o profeta Jonas. Então Jonas, ele fugiu. Mas diz a Bíblia que Deus, ele manda no mar. Porque certa vez a Bíblia diz que Deus estava num barco e de repente ele dormiu na popa. E de repente uma grande tempestade sobreveio. E o barco ia levando a pique e os discípulos chegaram perto dele e disseram, tu não te incomoda que nós perecemos? E Jesus, ele abriu a boca e disse, acalma-te mar, aquieta-te vento. Então obedeceu a voz do mestre. Então só que aí Deus fez no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Os marinheiros com medo aí começaram a lançar. Aí foram chegar até o porão e viram Jonas dormindo. Disse, que tem, dormente? Levanta-te e clama a teu Deus, talvez assim lembre de nós, para que não perecemos. Aí disse, de onde tu vem? Que povo que tu é? Que ocupação é a tua, hein? Assim, aí lançaram sorte. A sorte era lançada por 2 dados, Tumim, Urim, Tumim, luzes e perfeições. E a sorte caiu sobre Jonas. E quando a pessoa deve, não tem como se esconder. A palavra, ela sempre vai bater de encontro com aquele que estão errado. Aí muitos dizem que é o pregador. Não, é porque a Bíblia diz aí a 55:11, assim será a palavra que sai da boca do Senhor, ela não voltará atrás vazio, fará o que apraz e prosperará naquilo para qual enviou. Então Jonas, reconhecendo o erro dele, aí perguntaram, por que sobreviveu essa grande tempestade? Os marinheiros perguntaram. Ele disse, por minha causa. Se fosse outro, né, irmão? Por que está acontecendo com isso? Não é por causa de fulano. Por que tu está passando por isso? Não, foi fulano que... Não é? É muito fácil a gente falar dos outros. Eu quero ver falar da gente. E quer um segredo? Jesus, ele não aceita você falar dos outros. Fale para ele quem é você. Lembra que quando Jesus mandou Ananias orar para o Saulo de Tarso, que já tinha um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e ele começou a dar desculpa, dizendo que Saulo assim perseguia os cristãos, entrava nas casas, puxava as irmãs pelo cabelo, tudo. Já pensou? Aí quando Jesus disse, mas vai, porque para mim é um vale escolhido. Eu não posso prestar para você, mas para Deus eu presto. Eu não posso ser valorizado para você, mas para Deus eu tenho valor. Eu não posso ser nada, representar nada para você, mas para Deus eu tenho valor. Isso é o que importa. Não sou eu como você também. Então, Jonas disse, olha, levantai-me e lançai no mar, porque eu sei que o mar se aquietará, porque por minha causa sobreveio essa grande tempestade. Sabe o que eu aprendo aí? Os marinheiros, ele poderia ter pegado Jonas e lançado logo no mar. Mas sabe o que foi que o marinheiro fez? Não se deve tocar em homem de Deus se não pedir permissão a Deus primeiro. Tem muitas pessoas que não têm temor, começa a tocar em homem de Deus. Começa a falar de homem de Deus, meter o pau em homem de Deus. E esses marinheiros, não, primeiro ele consultaram a Deus. Olha o que ele disse. A Bíblia mesmo diz, então clamaram ao Senhor e disseram, no versículo 14, Senhor, nós te rogamos que não perecemos por causa da alma deste homem
e que não ponha sobre nós o sangue inocente, chamou ele de inocente, porque tu, Senhor, fizesse como te aprove. Não sofra nós por causa dele, não. Aí o que diz a palavra do Senhor? E levantaram a Jona e lançaram no mar, o mar cessou a sua fúria. Mas só que não era para Jonas morrer. Aí Deus deparou um peixe. A Bíblia mesmo diz aqui. E temeram, pois, esses homens ao Senhor, quando viu que o mar parou. E diz a palavra do Senhor: temeram, pois, esses homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram voto. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que eu tragasse Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas de um peixe. Então veja, esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas não quis ir para o bem, foi agora dentro do ventre da baleia. 3 dias e 3 noites. Mas quando o crente ora, quando o crente se humilha, oração de crente tem valor. No capítulo 2, aí Jonas diz: e orou Jonas ao Senhor Deus das entranhas do peixe, disse: da minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do mar. As correntes me secaram, as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. As correntes me secaram, e o abismo me rodeou até a morte. Olha o que diz aqui: e os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. E eu disse aqui, correram, as águas me secou, todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da tua santidade. As águas me secaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram sobre a minha cabeça. Eu desci aos fundamentos dos montes, e a terra me cercou para sempre com teus ferrolhos. Mas tu fizesse subir a minha vida da perdição. Ó Senhor, quando desfaleci em mim minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Os que observam a vaidade andem que a sua própria misericórdia, mas eu te ofereço sacrifício com voz de agradecimento, que voltei e pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor o peixe, ele vomitou Jonas na terra. Deus não quis Jonas no ventre do peixe. Deus não quer ver você no leito da enfermidade. Deus não quer ver você no leito do hospital. Se a baleia te tragou, ela tem que colocar você para fora. Não é essa enfermidade que vai matar você. Se Deus tem promessa na sua vida que diz que você vai fazer a obra, que você vai andar, que você vai pregar, que você vai louvar, você vai fazer, porque quem prometeu é Deus. Não tem baleia, não tem mar, não tem câncer, não tem AIDS, não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem ostrose, não tem leucemia, não tem doença no coração, no rim, no fígado, no pulmão, não tem doença no pâncreas, no prânquio, não tem doença nenhuma que vai impedir o trabalhar de Deus na tua vida, porque Ele é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que opera milagre, é o Deus que opera maravilha, e é isso que Ele está fazendo agora na nossa vida, em nome do Mashiach de Israel. Então diz a palavra do Senhor que o peixe vomitou Jonas na terra. Aí agora o crente obediente, olha o crente obediente que vai no capítulo 3, vez a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta e vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo, olha aí, levantou a Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade, 3 dias de caminho. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminho do dia, pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram o jejum, desde o maior até o menor. Diz a palavra do Senhor aqui, desde o maior até o menor, e diz a palavra do Senhor. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco até o menor. E essa palavra chegou ao ouvido do rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes reis: nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelha prove coisa alguma, nem lhe dê pasto, nem beba água, mas os homens animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterá dos seus maus caminhos. Quem sabe Deus se voltará e se arrependerá do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. E Deus viu as obras deles, como se converteram os seus maus caminhos, e Deus viu, e Deus pensou: o mal que tinha dito lhe faria e não fez. Quando o crente se arrepende e volta atrás, Deus volta atrás. Pode ter certeza disso. Aí isso é que a palavra de e Deus, olha o que é o versículo 10 diz: e Deus viu as obras deles, como se converteram os seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não fez. O que foi que Deus tinha prometido? Que Nínive ia ser subvertida. Mas Jonas não ficou feliz com isso. Não, interessante. Não tem crente que é assim também.
que não fica feliz, não. Se Deus perdoa o outro pecou, adulterou, aí de repente Deus coloca de pé de novo para louvar, para pregar, ele não fica feliz, aí fica apontando. É o Judas, é o capiroto. Aí fica apontando, olha, ele aí agora, ele fez isso, ele fez aquilo. Olha, meu irmão, quem vive de passado é museu. A gente vive daqui do agora. O passado não importa mais. Deus disse que pega o nosso passado e lança ali no mar, viu? E só ele pode ver. Quem é você para estar olhando o passado dos outros? Olha a sua vida, olha quem é você. Deixa os outros. Mas Jonas não ficou satisfeito. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 4. Mas isso desgostou-se Jonas extremamente Jonas, e ele ficou irado. Tem pessoa que quer a morte do outro. Não, se Deus disse que é para matar, é para matar, que é para morrer, é para morrer. Lembra do profeta Isaías, quando Deus mandou ir na casa do rei Ezequias, dele que põe a casa em ordem, porque certamente morrerá? Ele deu a ordem, foi dar a ordem para morrer. Mas o rei se humilhou. Aí Deus disse, não, ele se humilhou. Senhor, lembra que eu andei na tua presença, lembra que eu fui fiel a ti, lembra que eu tenho trabalho a ti. E Deus viu a oração dele, o clamor dele e as lágrimas. Mandou o profeta chegar lá e acrescentar mais 15 anos de dias. Então, será que tem crente assim que tem raiva? Quando Deus perdoa a pessoa e vê aquela pessoa restituída de novo, cheio da graça, cheio da unção. Se você é dessa pessoa, você falta se converter. Você não é um crente de verdade. Você não é um crente de verdade, você é um fariseu. Você é um Judas disfarçado no meio dos 12, no meio dos 11. Olha o que a Bíblia diz, Jonas ficou irado. Ainda disse mais, e orou Jonas ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso, não foi esta minhas palavras, estando ainda na minha terra, por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que Deus, olha, ele sabia, que Deus é compassivo e misericordioso, tardio e longânimo, e grande benignidade, que te arrepende do mal. Ele sabia tudo isso. Olha o que diz, peço-te, pois Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é viver do que morrer. Já pensou? A pessoa pedir a própria morte para não ver o outro abençoado? Que qualidade de crente é esse, hein? Só o sangue de Jesus mesmo. Olha o que diz aqui. E disse o Senhor, faze bem, que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ele fez uma cabana e assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Ele queria ver destruição, hein? Tem pessoa que quer ver o teu mal, mas vai ver vitória, 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 vitória. Porque o que Deus determinou está determinado. O que ele assinou está assinado. O que ele decretou está decretado e acabou. Ora mandaracanda nabraçurianda. E o versículo 6 diz, e fez o Senhor Deus nascer uma borboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou extremo por causa da borboreira, mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, ao qual feriu a borboreira, e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso e oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer. E veja mesmo, melhor, ele assim morrer, dizendo, melhor morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, faze bem, que assim te ire por causa da borboreira. E ele disse, faço bem, porque me revoltei até a morte. E diz o Senhor, tivesse compaixão da borboreira, na qual não trabalhasse, nem fizesse crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Tem pessoa que é assim, não fica satisfeito com a vitória dos outros. Então, a mensagem de Jonas era uma mensagem sem graça. A mensagem de Jonas era aquela mensagem, eu vou fazer isso, se ele quiser obedecer, obedeça, se ele não quiser obedecer, não obedeça. Mas Deus não. Era Jonas falando a mensagem sem graça, Deus colocando graça na mensagem. Foi tanto que o rei, ele mesmo tirou de si as suas vestimentas, cobriu-se de pano de saco, proclamou um jejum, colocou cinza sobre o seu corpo, orou ao Senhor e deu um decreto, nem boi, nem animais, nem homem, nem ovelha, nem gado, nem beba água, nem prove coisa alguma. Meus irmãos, o que Deus tem determinado para você é vitória. O que Deus tem determinado para você é vida. O que Deus tem determinado para você é coisas grandes. Agora, muitos que estão do teu lado não vai ficar satisfeito com o que Deus determinou para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Mas não seja como Jonas, um profeta fujão. Quando Deus mandar você ir, vá. Quando Deus mandar você falar, você fale. Agora, se Deus mandar você falar uma vez, fale uma.
Se Deus mandar você falar duas, fale duas. Se Deus não mandar você falar nada, fique calado. Se Deus mandar você profetizar, profetize. Agora profetize se Ele mandar. Não profetize se Ele mandar. Não profetize sabendo da vida do irmão. Profetiza aquilo que Deus colocar no seu coração. Porque é muito fácil a gente profetizar o que a gente sabe dos outros. Isso não é profeta. Isso é adivinhação. Isso é charlatão. Isso é charlatice. Seja um homem ou uma mulher de Deus de verdade. Que Deus em Cristo te ajude, que Deus em Cristo te abençoe. Convido a você que se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus.